Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um projeto de lei um pouco diferente daqueles que a gente já tinha comentado antes. Trata-se da PEC 66 de 2012. PEC é uma abreviatura para Proposta de Emenda Constitucional. Ela é diferente das anteriores, primeiro, porque é um tipo de proposta que envolve alterações na Constituição, então é um pouco mais complexa. E, em segundo lugar, porque ela não está tramitando, mas ela já foi aprovada e já entrou em vigor. Então, ela tem um estatuto diferente, né? Porque a gente já está vivendo os efeitos dessa lei desde 2015, quando ela entrou em vigor, e é como se a gente pudesse agora fazer uma visão retrospectiva, fazer uma análise daquilo que deu certo ou que deu errado nesse caso. Eu gostaria de começar lendo para vocês o que a lei instituiu. Esse projeto de emenda constitucional ficou conhecido como PEC das Domésticas, né, muito falado na época, e muito celebrado, porque ele instituiu uma série de direitos que, a princípio, é difícil a gente se colocar contra, né? Quem é contra direitos trabalhistas para uma classe tão oprimida como as empregadas domésticas, né? Eu vou começar lendo o que mudou, o que foi fixado pela PEC, para a gente fazer os comentários na sequência, ok? São os seguintes direitos das profissionais domésticas que o projeto da emenda constitucional instaurou: salário mínimo fixado em lei, proibição de redução de salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo, salário não inferior ao mínimo para quem recebe remuneração variável, 13º salário igual à remuneração integral, criminalização da retenção dolosa do salário pelo empregador, jornada diária de 8 horas ou 44 horas semanais, repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, horas extras remuneradas em, no mínimo, 50% da hora normal, férias anuais e pagamento de gratificação de 1/3 a mais do que a remuneração, licença maternidade de 120 dias, licença paternidade, aviso prévio de no mínimo 30 dias, redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, aposentadoria, reconhecimento das convenções e dos acordos coletivos de trabalho, proibição de diferença de salários e atividades ou critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Proibição de discriminação de salário e de critérios de admissão do trabalhador com deficiência. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Além disso, o trabalho doméstico deve ser integrado à Previdência Social e INSS e, quando atendidas condições legais específicas, também podem ser concedidas. Seguro-desemprego em caso de demissão involuntária. Fundo de garantia do tempo de serviço e multa em caso de demissão sem justa causa. Adicional de 25% sobre as horas noturnas. Salário família por dependente menor de 14 anos. Creche pré-escola para os filhos e dependentes até 5 anos de idade. Seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Bom, pessoal, eu queria fazer uns comentários, né, com relação ao gancho que eu deixei na última análise. Da última vez, nós falamos sobre o desenho das leis e como é que elas podem acarretar, inadvertidamente, consequências indesejadas, né? Como é que, às vezes, as leis, por melhor que elas possam parecer, por melhor que sejam as intenções, algumas coisas saem errado. E esse exemplo, para mim, o que aconteceu com a PEC das domésticas, para mim, é muito emblemático. Eu acho que tem um ponto que é fundamental e ele não foi levado em consideração no design da lei,
que é o fato de que as trabalhadoras domésticas, à diferença de todos os demais trabalhadores que estão empregados no mercado, elas estão empregadas dentro das residências, né? Quem é o patrão? Quem paga o salário? São as unidades familiares. Ao passo que o salário de todos os demais trabalhadores é pago por empresas, firmas. No caso das unidades familiares, aquele que paga, ele recebe um salário para pagar. Então, é a renda do patrão que vai servir para pagar o salário da funcionária e todos os direitos trabalhistas que vieram no pacote da lei. Ocorre que a unidade familiar não é uma empresa, ela tem uma natureza muito diferente. O que eu acho que aconteceu foi que, em que pese a legitimidade dos direitos, acabou ficando muito oneroso para as famílias manterem uma empregada doméstica com carteira assinada. Mais uma vez, eu não estou questionando aqui a legitimidade dos direitos trabalhistas. Eu estou analisando agora o porquê de ter dado errado. E por que eu estou dizendo que deu errado? A lei foi muito celebrada, ela foi muito festejada, só que não durou muito a alegria, ela durou pouco. Por quê? 3 anos após a promulgação da lei, a gente tem os dados de que o número de domésticas com carteira assinada caiu em 15%. Não é que as domésticas tenham deixado de ser contratadas porque o Brasil começou a se comportar como o primeiro mundo. Não, o número total de trabalhadores domésticos aumentou 7%, só que aumentou na informalidade. O que aconteceu? As unidades familiares, tendo esse peso dessa responsabilidade extra que a lei trouxe, de todos esses direitos irem acabar indo parar na conta do assalariado, do patrão, né? Acabaram por fazer um cálculo de custos e benefícios e resolverem demitir as suas funcionárias e contratar trabalhadoras informais, que são as diaristas, 2 vezes por semana para não configurar vínculo. Esse é o tipo de coisa que, no meu entendimento, pode acontecer a qualquer momento se a lei deixar esse tipo de brechas ou se ela pesar muito a mão, a expressão que eu usei da última vez, seja em direitos onde as pessoas não tenham a capacidade de arcar com esse custo, seja na punição dos empresários. Eu sei que é uma questão bastante polêmica essa, e eu sei que também existem outros fatores envolvidos, fatores culturais, que não estão diretamente relacionados a isso, mas eu penso que o design da lei contribuiu sim, e muito para que esse revés acontecesse. Então, o ponto que eu gostaria de salientar aqui é que pode ter ficado muito caro para as unidades familiares pertencentes à classe média arcar com esses custos de contratação de uma empregada doméstica com carteira assinada. E aqueles que podem hoje fazer esse gasto e não ficarem sobrecarregados são as classes média, alta e alta. Nessas classes, a renda não é composta apenas por salários, aí já entram royalties, já entra a distribuição de lucros das empresas. Então, é aquele negócio, já fica numa zona mais nebulosa entre unidade familiar e empresa. Tá? É nesse sentido que eu penso que a gente pode analisar essa questão à luz do que a economia tem para dizer para a gente. Né? Os agentes vão sempre fazer cálculos de custos e benefícios, vão ver o que eles podem e o que eles não podem fazer. Eu tenho a impressão que foi isso que aconteceu nesse caso. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Até a próxima.
E quais são os principais objetivos do projeto de lei? 1. Ampliação do artigo 461, referente à equiparação salarial, da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, estabelecendo uma multa administrativa no valor de 50% do limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social por empregado discriminado ao empregador que incorrer em discriminação salarial por motivo de sexo ou etnia. Multa em dobro em caso de reincidência, esse é o ponto 2, né? Ponto 3, elaboração e divulgação pelo Ministério do Trabalho de lista dos empregadores que praticarem discriminação salarial por motivos de sexo ou etnia. Que, nesse caso também, valem as mesmas considerações que eu fiz no vídeo passado, quando a gente tratou do PLC 130 de 2011, né? Aqueles 3 pontos onde eu finalizei os comentários. Em primeiro lugar, que as punições são importantes, sim. Em segundo lugar, que, não obstante o primeiro ponto, é necessário que haja um desenho muito bem feito da lei para que as punições não venham a se voltar contra as próprias mulheres, né? Os empresários não se sintam desestimulados a contratar mulheres por conta das punições, né, que estão previstas na lei. E, em terceiro lugar, que haja também políticas públicas que consigam contrabalançar as punições por meio de recompensas positivas para aqueles empresários que estiverem fazendo o que é correto, ou seja, pagando salários iguais para empregos iguais, para funções iguais. Nesse sentido, aqueles empresários que estiverem fazendo o que é correto poderiam, inclusive, capitalizar com a sua boa ação, né? Num país em que a norma é infringir a lei, aqueles que estão fazendo o que é correto poderiam ganhar um selo. Aqui nessa empresa se paga salários iguais para trabalhos iguais. Nessa empresa não existe discriminação de gênero. As mulheres recebem os mesmos salários que os seus colegas homens no exercício da mesma função. Isso poderia servir de estímulo para que os empresários que estivessem fazendo o que é errado tivessem o desejo de mudar, né? Gente, os mamíferos aprendem com base em punição e recompensas. Punição de um lado, recompensas de outro, né? Até cobaia de laboratório aprende desse jeito. Por que os empresários não aprenderiam? Eu acho que faz sentido. E não pesar a mão apenas na punição, porque os resultados podem ser diferentes daqueles que a gente almeja. Então, eu vou deixar esse gancho. Os resultados podem ser diferentes daqueles que a gente imagina, daqueles que a gente deseja, e esse ponto eu vou tratar no próximo vídeo. Ok, pessoal? Até lá. Deixe seus comentários. Se vocês desejarem que a gente comente alguma lei em específico, coloquem aí embaixo, que na medida do possível a gente vai adaptando a agenda para atender aquilo que vocês comentarem, tá bom? Abraço, tchau, tchau.